E está no ar mais uma edição da nossa Cápsula Noveleira, o nosso quadro aqui no Melô, em que viajamos no tempo e voltamos para o mesmo dia em um ano diferente. E, olha só, dessa vez a gente vai fazer uma viagem para 30 anos atrás, amiga. Um bom tempo. Sim. Vamos para 22 de março de 1995. Puxa. O que estava passando na TV Globo nessa época? Quais eram as novelas? Quais eram os atores protagonistas? Quais os autores e diretores? Tudo isso a gente vai relembrar no vídeo de hoje. Então, bora. Olha o Valdir. Flash. Então, gente, vamos voltar aí e fazer de conta que a gente tá dia 22 de março de 1995 e eu pego meu controle remoto e ligo a televisão à tarde. Opa. Que geralmente, se eu tivesse essa idade, talvez, na época, eu acho que eu assistiria talvez as coisas mais de tarde pra noite. Vamos supor que eu estaria trabalhando de manhã, não sei, tô viajando aqui. E aí eu ligando a TV, o que tá passando à tarde? Bom, vamos começar com Vale a Pena Ver de Novo, que olha, gente, que coincidência. Uma grande coincidência. Em março de 1995, estava passando a primeira reprise de Tieta na Globo, na TV Globo. Quais são as chances, Essa coincidência. Sim, tava ali também na reta final, porque a reprise vai terminar em abril de 1995 e assim, a nossa reprise agora nesse ano também tá quase no fim. Na reta final, até porque acabou de anunciar na reta final. que vai ter a viagem, né? A reprise de A Viagem também. Então, tá aí bem terminando. E uma coisa que eu acho interessante disso é o tempo que separa essas reprises, amiga. 30 anos. Da primeira reprise para a segunda reprise. E assim, só pra gente ter uma noção de como demorou muito para voltar a termos Tieta passando na TV aberta. Curioso. Realmente curioso. E ó, quem não sabe, 1995 ainda, em março no caso, ainda não tinha Malhação. Malhação estreou em 1995 em abril, também, então eu né? acredito... Em abril. Acredito que já estava saindo as chamadas. Estava saindo a primeira chamada de Malhação, talvez. Devia estar a promessa, devia estar o zum 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 ali, né? Nos comerciais, as notícias falando, olha, vem aí uma nova aposta, um novo projeto. 5h30 da tarde. Pois é, eu até vi as chamadas de Malhação 1995, cara. É muito diferente como era a chamada na época. E quantos anos tu tinha, cara, voltando? Quantos anos tu tinha em 95? A gente tinha, acho que a mesma idade, né? Eu tinha quase. o quê? Eu nasci em 92, então eu tinha 3, 4. 92. Por aí, 3. 2 anos, quase 3. 2 anos, quase 3. Tá Acho bem. que errado aqui na minha cabeça. Eu também, amiga. Então eu não tava nem sonhando em ligar a TV ainda. Nem sonhando. Não tava nem... Mas já indo para o horário das 6, naquela época estaríamos assistindo Irmãos Coragem, uma novela do Dias Gomes, com a direção do Luiz Fernando Carvalho, e que também estava assim, nesse caso, mais no começo, né? Não estava no comecinho, porque estava no capítulo 69, estava caminhando já pro capítulo 100, e por sinal, é bem diferente do caso da novela atual que estamos tendo em 2025, que é uma novela de época, né? Irmãos Coragem não era uma novela de época, e que já está no capítulo 119, ou seja, já passou do capítulo 100, já está caminhando já para... reta final não, mas tá já na segunda parte da trama. Estamos aí vivendo esse momento da novela Senhora, que já passou, já foi até o problema com a Beatriz, que foi presa, já saindo de presa. A Bia vai se casar com o Beto. Estamos bem nessa parte, né? Para que o nosso Rafael e Vanessa do futuro, quando a gente for reassistir esse vídeo, saber o que estava acontecendo também. Mas uma coisa que eu acho talvez legal de lembrar é que era uma novela
que também tinham protagonistas jovens, assim como o Garoto do Momento. E na época os protagonistas de Irmão Coragem era o Marcos Palmeira, que tava ali com 30 anos, e a Letícia Sabatella, que tinha 24 anos, que é mais ou menos a mesma idade que a Duda e o Pedro Novaes. Pedro Novaes tem 28, a Duda tem 23, se eu não me engano. Então, assim, a idade dos protagonistas, geralmente de novela das 6, muitas vezes, talvez são mais novos. Acho que é um horário que, desde muito tempo, talvez tenha um horário de experimentos, de pessoas começando na carreira. Não que eles estavam necessariamente começando, mas eram mais jovens. Eles já tinham novelas, mas eram mais jovens, iniciantes. E se você parar pra pensar, Malhação ainda não tinha estreado, então provavelmente Exatamente. era um bom caminho pra se começar, né? Nesse horário das 6. Um bom caminho. E claro, daqui a 6 meses isso vai mudar, em 95. E aí tem uma grande mudança. E ó, a direção de Irmãos Coragem, a principal era do Luiz Fernando Carvalho, como o Rafa falou, mas tinha uma equipe junto com ele, como toda novela tem. E um desses nomes, muito curioso, era o Carlos Araújo, que tá no ar no momento dirigindo Mania de Você. Então, assim, ó, tem nomes que ainda estão ali. E ele foi já, Carlos Araújo já tá escalado pra novela Coração Acelerado, né, da Maria Helena Nascimento, da Isabel de Oliveira. Então ele ainda tá aí na ativa. E os atores, voltando pros protagonistas, Marcos Palmeira também continua fazendo protagonista, né? Tava aí protagonista de Renascer. Letícia Sabatella, que não tá. Ele, Choi Suede, Humberto Carrão. Dando volta. E Cauã Raymond. Cauã, Chay e ele, que ficam se revezando. Letícia Sabatella, no entanto, quase nunca mais pegou protagonista. Talvez isso seja uma coisa que a gente possa falar, né? Eu acho que, infelizmente, acredito que os homens acabam nessa coisa de... era mocinho em 1995 e ainda pode ser mocinho hoje em dia. Também acho que vira até uma questão, já que a gente já falou isso em vídeos passados, de como estamos vivendo uma escassez de galãs. Então, eu acho que qualquer galã que sobra, qualquer galã que tá aí há mó tempão, querendo ou não, publicitariamente falando, eles mantêm. Porque tem poucos galãs, principalmente galãs maduros. Mas bem, indo agora por Hora das 7, que estava tendo um hit. Vamos de hit? Um hit, gente, que tal? 4x4, amiga, não é qualquer coisa não. Não é mole não. Gente, super hit. Eu diria, gente, que o 1995, essa grade que a gente pegou de 22 de março é uma boa grade. Sim. Que depois vocês vão saber qual vai ser a novela das 8, que vocês vão ficar tipo, nossa. 4x4 tava no capítulo 129, né? E assim, já tinha passado da meta. A novela tem mais de 200 capítulos, né? Mas digamos que ela já tinha chegado mais que a metade. Essa rendeu. E ó, de protagonista a gente tinha Letícia Spiller, Elizabeth Savala, sim, Luan das Letícias, Cristiano Oliveira e Beth Lago. Esse quarteto do pop. Esse quarteto. Eu queria muito, inclusive, assistir 4x4 um dia. E é muito Eu sei que é uma novelona em questão de capítulo, mas também quero ver um dia. Tem uma carinha de remake. 4x4 eu consigo imaginar um remake, viu? Cara, eu super acho, amiga. Super acho. Um remake das 7, sim, né? Eu acho que... eu consigo imaginar também. Tem umas novelas que a gente sabe que a Globo deve olhar com mais, assim, cuidado, assim. Outra que também tá sumida das novelas, né? Letícia Spiller. Vamos ser sinceros, não vejo ela aí. Ela quase foi a mãe do Beto, né? Lembra que tinha um burburinho? Lembro. De que ela ia ser a mãe do Beto. Garoto do Momento. Garoto do Momento. Ia ver, né? Mãe da vida real, mãe da novela, mas não veio aí? Sim. Pois é, aí tem outros nomes que sim, ainda fazem novelas, tipo Elizabeth Savala. Cristiano Oliveira não, né? Tipo... também deu uma sumida. Tudo bem que ela fez uma carreira na Record bastante, fez várias novelas, mas o último trabalho, nem trabalho, né? A última vez que eu vi ela sendo cotada por uma coisa foi quando deu todo aquele barulho pra ela fazer Pantanal, uma participação especial.
acabou não acontecendo, mas teve barulho. Teve um barulho. E dos masculinos, os nomes fortes masculinos de 4x4 é Marcelo Novaes, que fez aí uma participação em Garota do Momento, fez recentemente também A Lei da Ilusão, vai estar em Dona de Mim, Marcos Paulo, né, que já apareceu, e Humberto Martins, que... Qual foi o último? Travessia, eu acho. Sim. Foi o último. Mas ainda, da TV assim, aberta. querendo ou não, é um nome que eu imagino que provavelmente vai voltar, por exemplo, na próxima da Glória Pérez. Tem muita cara de nome que a Glória Pérez eu vai imagino. Eu acho que o Humberto Martins ainda tá fazendo novela, assim, tipo, claro que a última dele faz um tempinho, mas não tanto tempo, né? Travessia não faz tanto tempo assim. Também imagino, amiga, que ele pode voltar. No terreno descansando a imagem, eu acho. Eu acho que meio isso, talvez. Acho que a Travessia precisa de um descanso de imagem. Enquanto isso, temos aqui em 2025 a maravilhosa e carismática Volta por Cima, agora, nesse dia, no capítulo 150, e a gente já sabe que ela tá aí já chegando em sua retinha final, assim, últimas semanas, daqui a pouco vai começar as chamadas. Não duvido. Daqui a pouco começa. E é uma trama de Cláudia Souto, que, querendo ou não, tá na sua terceira novela no horário, da Ivete como autora principal. Agora eu sinto que, depois, tudo bem que ela fez sucesso com Pega Pega, mas eu sinto que em Volta por Cima, ela tá começando a... Sinto ela mais consagrada no horário agora, acho que foi criada pelo menos uma boa repercussão na internet, a audiência tá boa. Acho que, querendo ou não, claro, não é uma audiência talvez nível 4x4, que foi um hit da década, enorme do horário, mas é uma novela estável, razoável. Se não me engano, a última notícia que eu vi sobre Volta por Cima especificamente, relacionado à audiência, foi falando justamente que a Globo tá bem satisfeita com os números que Volta por Cima entrega. Tipo, bem, quase como um bateu a meta. Sinto que é isso. Honesto, sim. Honesto. Fez o trabalho. Exatamente. E, como protagonista, temos Jessica Ellen, sua primeira protagonista solo. Algumas pessoas podem falar, mas ela era uma protagonista em Amor de Mãe. Não era ainda, né? Ela era uma das filhas da Lourdes. Acho que agora é essa primeira protagonista. E também o Fabrício Boliveira também o seu primeiro protagonista. Inclusive, um casalzão, gente. Quero muitos mais trabalhos juntos. Olha a diferença, né? Em 4x4, só protagonistas brancos. E agora, em Volta por Cima, um casal protagonista preto. Então, pelo menos uma representatividade, uma evolução a gente vê aqui, né? Sim. Enquanto temos aí a Cláudia Souto cada vez mais se estabilizando na Globo, temos também que falar o quanto a gente sente falta do Carlos Lombardi em novelas. Eu lembro que faz um tempo que ele não faz novelas na Globo. Ele, por um tempo, foi um nome até de peso na Record. Eu me lembro que ainda há, na verdade, uma grande legião de fãs de Pecado Mortal. Dizem que é uma das tramas policiais da Record mais bem escritas e complexas mesmo. Até por se passar nos anos 70, né? Isso é meio raro, às vezes, o que eu sinto na Record hoje em dia, que é fazer essas novelas de época. Mas quero mais projetos dele. Pode ser em qualquer emissora. Porque até pode ser no streaming. Por que não, Max? Chama ele, poxa. Por que não? E de vez em quando, né, amigo, sai alguma matéria. Carlos Lombardi viu uma sinopse pra canal tal e tal. E parece que nunca vai pra frente. Mas quem sabe agora com novelas em streaming, muitas possibilidades, a gente não veja alguma notícia relacionada a uma novela aprovada dele em algum lugar. E já indo para o nosso horário nobre, que na época era a novela das 8. Eu ainda peguei isso, viu, amiga? Você também, óbvio. Sim. A gente pegou a novela das 8. Falar novela das 8. Aí eles troca a língua, né? Tipo, novela das 8. Não, novela das 9. Às vezes eu ainda penso novela das 8. Mas naquela época estávamos assistindo, em 95,
a próxima vítima. Opa, estamos também assistindo a próxima Opa! vítima. Já fazendo o link, gente. Vocês estão assistindo a nossa Maratona Melô, que vai ao ar dia 14 de abril. Lembrando que estamos aí no canal assistindo a próxima vítima. Todo mundo maratonando. Nessa primeira parte, vamos ver até o capítulo 25. E seria legal ver vocês lá com a gente na nossa live inicial, né, amiga? Sim, e eu adorei essa coincidência da gente querer fazer o Cápsula Noveleira e realmente cair no ano de A Próxima Vítima. A novela tá fazendo 30 anos, fez 30 anos agora em março, né? E no dia 22 de março tava passando o capítulo 9, gente. Tava super no início, ali na segunda semaninha, sabe? Poucas mortes, acho que tinham rolado até aí. Não sei porque eu ainda não cheguei no capítulo 9, então nem quis ler o resumo do capítulo 9. Eu só sei que eu pesquisei aqui que é o capítulo que a Ana fala pro Marcelo pra eles se mudarem pra casa dela. Isso. É isso que eu vi, porque eu também não quero pegar muito spoiler. Isso. Que provavelmente ele não vai topar, porque ele, até onde eu tô assistindo, ele é um idiota. Enfim. Nossa. Mas enfim. Por enquanto ele é um pi. Enfim, a novela, né, do Silvio de Abreu, né? Tava no capítulo 9. Quem mais estava na direção? A direção Jorge Fernando, querido Jorge Fernando, que já nos deixou. Rogério Gomes, Marcelo Travesso e Alexandre Bouri. Rogério Gomes, né, que é o Papinha aqui. Agora esse ano, se tudo der certo, estreia Guerreiros do Sol, mas não sei se vai dar certo. Mas assim, Papinha é o nome que... E vale comentar também, amiga, que o Silvio de Abreu, autor de A Próxima Vítima, está ali. Ele não é o autor de Beleza Fatal, mas ele auxiliou a Beleza Fatal a sair, né? Ele foi o supervisor da trama. Sim. Pra não falar que ele não tá parado, ele tá, atento. Tá. Pois é, ele não tá mais na Globo, né? Mas ele tá aí com seus projetos pessoais, mais na questão mesmo de coordenação e tal. Inclusive ele foi um tempo da Max, né? Inclusive, não sei como é que tá a situação dele agora. E assim, o que vale a gente ressaltar de A Próxima Vítima? A gente pode falar dos protagonistas, né? Os protagonistas eram a Suzana Vieira, Tony Ramos, José Wilker, que já nos deixou, Ioná Magalhães também, Araci Balabanian, Tereza Raquel. Muitos nomes que já nos deixaram, mas que, nossa, incríveis, nomes super marcantes da televisão brasileira. E uma coisa curiosa de A Próxima Vítima é que os protagonistas, as pessoas que tem mais destaque na novela, é uma galera que tá na idade dos 40, 50 anos, 45 ali. E é bem diferente até de Manhã de Você, se a gente for comparar com a novela das 9 do momento, né? Que o núcleo principal dos protagonistas é uma galera bem novinha. Enfim. E, vale comentar, inclusive, que tudo bem, Manhã de Você tem os protagonistas mais novinhos, mas daqui a pouco, com o remake de Vale Tudo, vamos voltar a ter protagonistas com mais de 40. Exatamente. Pelo menos a Thaís Araújo. Mas assim, querendo ou não, o Renato Guarda, ele não tem 40 anos ainda, mas é quase por um ano, e o personagem dele é como se ele tivesse 40 anos, eu acho. Sim. Né? Pelo menos da casa. São protagonistas mais velhos, eu acho isso legal. É sempre bom a gente ressaltar isso, que querendo ou não faz falta. Principalmente nesse horário nobre. Sim. Eu acho que deveria ter mais. E assim, o que a gente pode comparar de Manhã de Você e A Próxima Vítima, talvez a questão, eu sei, gente, diferença assim gritante da qualidade dos produtos, mas talvez no gênero ali de leve, assim, bem de longe, porque A Próxima Vítima é aquela coisa meio bem assim de longe. Mas assim, aquele meme da moça olhando assim, agachadinha. Ela assim. Porque são duas novelas ali tem um pouco de thriller. Talvez eu acho que a ideia de Manhã de Você era ter um thriller, um suspense ali, mas não sei se isso não foi executado bem. Mas A Próxima Vítima é bem nesse tom de... Quase não tem núcleo de humor, pelo menos até onde eu tô assistindo, tá? Então... Opa, peraí. Tá, tudo bem. Vamos falar aqui. A Ana é o humor. Humor de piada. É Suzana Vieira, né, gente? Mas é isso. O núcleo da Moca é humor. Uma coisa que eu tô reparando na Próxima Vítima, a gente vai falar bem mais no vídeo
da novela, da primeira parte, é porque ela não tem exatamente um núcleo de humor até agora, a gente tá assistindo, mas ela tem uma certa leveza em alguns personagens, em algumas situações, enfim. Mas a gente vai poder falar melhor depois, até porque a gente tá bem no início, então não dá pra gente discorrer tanto. Mas, enquanto isso, temos Manhã de Você, que tá aí chegando na sua reta final. Sim. Quase morrendo. Já quase ajuda de aparelhos, gente. Perdeu o seu mocinho. Gente, Nicolas Pratt, que era o mocinho, foi de base, já tem mês. E tá aí. É uma novela que acho que a Globo, ela não vai apenas querer esquecer, ela vai queimar todos os arquivos que ela um dia emitiu. Não terá reprise. Vai jurar. Mania de Você. Que novela é ela? Quem é ela? Pois é, gente. Se vocês sonham algum dia, mentira, ninguém sonha isso, mas sei lá, vai que os fãs da Agatha e do Chai Suede querem uma reprise de Mania de Você no futuro, gente, não vai rolar. Diferente da Próxima Vítima, que virou um clássico, que eu imagino que muita gente sempre quer ver. Eles no máximo vão fazer corte do casal no YouTube. Sim. A história de Luma e Mavi. A história de Luma e Mavi. E é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa cápsula noveleira de hoje. Voltando agora de volta para 2025. Daqueles. E quero perguntar pra vocês, que novela dessas que a gente citou, tanto do 95 quanto de 2025, você mais gosta, tem vontade de rever? Ou no caso, tá acompanhando atualmente, tá achando que é incrível? Conta aqui pra gente. E também, mais uma vez, pede aí quais comparações você quer que a gente faça na nossa próxima edição. Tem algum ano específico que te chama a atenção? Comentem também, gente, qual dessas grades é a sua favorita? A de 1995, a de 2025, quais autores que estavam em 95 que vocês queriam que tivesse esse ano, e atores também. Isso é legal de fazer a relação e lembrar também. Eu só queria comentar uma coisa, amiga, rapidinho. É que, não sei se vocês lembram, mas a gente teve um vídeo sobre melhores grades que a gente citava essa grade de A Próxima Vítima. Foi, né? Eu acho que a gente citou sim. Sim, eu acho que foi. Eu vou deixar aqui até o link aqui em cima pra vocês verem com a gente. Eu não sei se é exatamente, mas é a grade de A Próxima Vítima. Não sei se é uma depois ou antes. Mas ó, falando da nossa grade, só pra finalizar rapidão, eu não acho que... Eu sei que a Mania de Você destoa, mas eu acho nossa grade boa no momento, assim. Tipo, das 6 e das 7 são boas novelas, sabe? Então... Enfim. A única coisa que eu acho é que eu sinto que é uma rivalidade meio boba. Tipo, o público das 6 não vê o das 7, o público das 7 não vê o das 6. Sendo que você podia aproveitar duas novelas incríveis, gente. Sim, eu vejo isso também, eu acho que dá pra ver as duas e ficar feliz. Não precisa criar uma rivalidade entre horários diferentes. Só isso. Só isso, deixa uma mensagem. Mensagem. É aqui que eu vou. E aqui, um beijo. Um beijo, amores. Tchau, é isso mesmo. Tchau.